BPO financeiro, você está pensando em abrir uma empresa de BPO financeiro, ou seja, fazer a administração de contas a pagar e receber, e aí você pretende colocar essa empresa no Simples Nacional? Afinal de contas, seria ali como se dizer uma preparação de documentos, uma atividade de organização de documentos. Será isso? Pois eu digo para você o seguinte, não pode, se levarmos em consideração estritamente que você está fazendo a administração de contas a pagar e receber, você não pode optar pelo Simples Nacional. Você é obrigatório optar pelo lucro real, de acordo com a Lei 9.718/98, e ali tem os seus artigos, tem também a Instrução Normativa 1.700 de 2017, que também traz ali algumas informações a respeito desse tema. Então, é importante você ter o acompanhamento de uma contabilidade que possa te auxiliar nesse sentido, no sentido de fazer com que a sua empresa seja tributada adequadamente pelo lucro real. E para isso é necessário que você tenha justamente um controle. Aliás, se você vai prestar esse serviço, né, de controle para outros, se você vai prestar esse serviço de controle para fora, é prudente que você também tenha esse controle aí no seu negócio. É prudente, fundamental que você tenha esse controle no seu negócio, ok? Então, nesse sentido, existe aí a apuração do lucro real trimestral, né, períodos de apuração que são encerrados trimestralmente, então 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, de cada ano calendário, sendo levantado, portanto, e apurado, né, é feita a apuração do imposto de renda da pessoa jurídica, com base no balanço encerrado trimestralmente, tendo como base de cálculo para o imposto de renda o lucro líquido. Ok? Então, ali é feita todas as adições, exclusões, que são permitidas na legislação, são, vamos chamar assim, de ajustes no livro de apuração do lucro real, e teremos, então, o resultado. Desse resultado é aplicado o imposto de renda da pessoa jurídica. Ok? Da mesma forma, a contribuição social. E tem a apuração de lucro real anual. Ou seja, ao optar pelo recolhimento com base no período de apuração anual, consequentemente, o mesmo fica responsável por realizar 12 recolhimentos mensais por estimativa. Então, você vai fazer uma estimativa e vai fazer um recolhimento. Então, é obrigatório fazer esse recolhimento se você for fazer a apuração via lucro real anual. Durante o ano, você vai fazer esses recolhimentos e, conforme o caso, um recolhimento da diferença referente ao ajuste anual, sendo a diferença entre o valor devido e o valor recolhido nas antecipações. É mais ou menos como funciona a didática aí do imposto de renda. É um ajuste anual. Então, apuramos aqui o resultado, verificamos que foi recolhido a menor e está faltando aí recolher ali uns R$1.000, R$2.000. Então, gera uma guia e paga a diferença. Por outro lado, também pode acontecer o contrário. Na estimativa, você acabar recolhendo a mais e no fechamento do ano você observar que você recolheu a mais. Então você tem direito a fazer ali um ajuste também a menor. No lucro real anual, o contribuinte poderá efetuar o recolhimento com base na receita bruta, com aplicação de percentuais de presunção ou ainda pelo balancete de redução e suspensão, onde, como o próprio nome diz, pode ser deduzido ou suspendido o pagamento em determinado mês em virtude do levantamento de balancete até o período apurado. E a opção: o lucro real, em regra, é apurado trimestralmente, mas o contribuinte pode apurar pelo recolhimento por estimativa, ok? Quando opta ali pelo lucro real anual. Tanto na opção pelo regime tributário do lucro real quanto a forma de recolhimento, não é demonstrado por meio de nenhuma obrigação acessória, e sim pelo recolhimento da primeira cota ou cota única do IRPJ. Então, feita a apuração ali do primeiro trimestre, vai ter a primeira guia, fez o pagamento, já está valendo de acordo com o que você pagou. Ok? Uma vez definida a forma de recolhimento, assim como o regime tributário, a opção realizada é irretratável para todo o ano calendário. Então fala, eu me arrependi de entrar no lucro real. Infelizmente é irretratável, não tem como mudar. Tá bom? Aí, obviamente, teremos os códigos de recolhimento específicos, né, os DARFs específicos para cada situação. Na opção do lucro real com o recolhimento mensal por estimativa, a empresa pode optar pela apuração do IRPJ
através da receita bruta ou pelo balancete de redução e suspensão, podendo a empresa intercalar essas opções. Então você pode, uma vez, selecionar, fazer a escolha para fazer o recolhimento pela estimativa com base no faturamento bruto, na receita bruta, ou no balancete, ok? E aí, obviamente, né, por falar em balancete, é muito importante a gente deixar aqui anotado e bem esclarecido que uma empresa que opta pelo lucro real, ela obrigatoriamente precisa ter uma contabilidade fidedigna à realidade da empresa. Então, todas as despesas, todas as receitas, toda a movimentação bancária, ela precisa seguir estritamente padrões de contabilidade, para não ter problemas nos resultados apurados, ok? Não há com relação a, às vezes as pessoas perguntam, né? Mas qual é a vantagem, então, de eu recolher pelo lucro real trimestral ou recolher pelo lucro real anual, né, por estimativa? Não tem nenhuma vantagem, um benefício específico entre uma opção e outra, né, visto que no final do exercício a empresa ela fica obrigada a levantar o balanço anual para apurar o lucro real. Ou seja, de fato, apurar na última linha da DRE o lucro real. De modo que, caso tenha recolhido o valor total devido no fechamento anual, não caberá recolhimento adicional. Porém, se caso a apuração entre a receita bruta e o recolhimento seja inferior ao valor, deverá fazer um complemento. Então, o que eu estava falando a respeito do chamado, por exemplo, você faz ali a apuração pelo lucro real estimativa, no final do período você percebe que você pagou a mais. Então, a gente tem ali o que é chamado saldo negativo. Esse saldo negativo ele pode ser por conta dessas antecipações, mas também, né, por conta das antecipações de estimativa, mas também por outros tributos, por exemplo, o imposto de renda pago no exterior, imposto de renda retido na fonte, pagamento de imposto sobre renda variável, estimativas compensadas, estimativas parceladas. Então tem essas situações específicas. E também tem a questão do prejuízo fiscal, que na apuração do IRPJ, que é o imposto de renda da pessoa jurídica, após as adições e exclusões, aí é um termo técnico, mas existem ali os ajustes, né, que a gente vai fazer na apuração do lucro real, as adições e exclusões, sobre o lucro líquido, quando for positivo, ou seja, quando evidenciar lucro no período, poderá ser reduzido do lucro real após a compensação o prejuízo fiscal de anos anteriores. Tá? Então, você está trazendo ali prejuízo fiscal de anos anteriores, você pode efetivamente abater esse prejuízo da apuração. Tá bom? Então, é claro que, obviamente, a gente precisaria estudar e trazer mais profundidade nesse tema para o seu caso. Por isso que eu deixo o telefone aqui embaixo, o link está aqui na descrição, você me chama no WhatsApp, a gente avalia se é o seu caso, ir para o lucro real ou não. Será que vale a pena você ser lucro real? Sua atividade permite ou não permite ser lucro real? Via de regra, qualquer empresa, independente do faturamento, ela pode optar pelo lucro real. Tá? Agora, vai ser necessário avaliar como é a sua operação. O que é que você faz? O que é que você trabalha? A atividade, ela é obrigada a optar pelo lucro real, como eu disse no início, por exemplo, atividade de administração de contas a pagar e receber, ou, por exemplo, atividade financeira, bancos, sociedade de crédito, ou empresas que faturaram acima de 78 milhões, tudo é questão de avaliar. Mas, independente disso, se a sua atividade, a sua operação, ela está faturando 300 mil e você tem um custo de quase 300 mil, seu lucro, sua margem é muito pequena, talvez, é muito provável que compense de fato ser lucro real. Porque aí o faturamento, né, a base de cálculo, ela vai ser efetivamente em cima do seu lucro efetivo e fora que você vai ter a apropriação de créditos oriundos das entradas, dos insumos, das compras e também das despesas que você tem. Tá? Mas tudo é questão de avaliar. Talvez seja o seu caso, talvez não. Por isso, o link está aqui na descrição. Fala com a gente no WhatsApp para a gente avaliar se é o seu caso. Inclusive até para você que é vendedor no Mercado Livre. Um abraço.